Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber Freitas, mais uma aula então para nós falarmos acerca do conto, né? Voltarmos a falar sobre o conto aqui. Eu estava olhando para lá porque eu fui botar para disparar aqui o cronômetro, para que eu possa ter um controle e não me estender tanto, né, em um encontro só, tá bom? Mas eu acho que nessa quarta aula sobre tipos de conto, eu acho que a gente consegue fechar esse conteúdo teórico, tá bom? Na semana que vem a gente vai tratar sobre os principais contistas nacionais, umas obras aí deles e tal. A gente tá preparando coisas boas aí, né? O professor Ezequiel, essa hora tá todo vapor aí no trabalho de preparar bons materiais para que a gente possa trabalhar no conteúdo da próxima semana. Então, para nós darmos finalidade, né, para nós finalizarmos acerca dos contos, é importante que nós falemos sobre os tipos de contos que nós temos. Então veja, dependendo da temática explorada, há diversos tipos de conto. E esses aqui que eu vou tratar com vocês, eles são os destaques. Dá para destacar esses aqui. Primeiro, contos realistas. Os que narram situações realistas e não imaginárias, né? Quando você, por exemplo, vai contar para alguém uma história real, uma história que de fato aconteceu. Então, se você puser isso no papel, você vai provavelmente estar produzindo um conto realista. Contos populares é uma outra característica dos contos, os que narram a história transmitida de uma geração para outra. Todos nós, por exemplo, você não é diferente não, já deve ter ouvido falar, por exemplo, sobre a história da loira do banheiro, né? Que isso passa de geração para geração, a geração dos meus pais passaram para mim, a minha geração vai passar para os meus filhos, né? Tipo, de contar essa história. Sempre, de vez em quando, vem essas histórias aí sobre o que acontece, por exemplo, nas escolas, tá? Então, isso é uma questão dos contos populares, vai estar dentro dos contos populares, é uma coisa que vai passando de geração para geração. Contos fantásticos, aqueles que as histórias apresentam mistura de realidade com ficção e confundem os leitores com acontecimentos absurdos, tá? Então, contos fantásticos são aqueles assim, em que você está diante de uma narrativa, em que você às vezes fica meio dúbio, né? A ideia de que você possa estar diante de uma história que seja verdadeira e de uma história que seja fictícia, tá? Você não consegue definir muito bem isso aí. Contos de terror, o próprio nome já sugere, os que narram histórias cheias de mistério, suspense e medo. Esse exemplo de contos populares, o da loira do banheiro, né? A mulher do banheiro, a loira do banheiro, é um exemplo de conto popular que também pode ser caracterizado como um conto de terror, né? Então, é uma lenda urbana, digamos assim. As lendas urbanas, pessoal, são exemplos de contos, tá? As lendas urbanas são exemplos de contos. Então, podem ser populares, de terror, de fantástico e tudo mais. Estrutura do conto, tá? Como é que um conto ele é estruturado? Então, vamos lá. O conto costuma ser estruturado em 4 partes. Quais são as 4 partes em que todo o conto é estruturado? Introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão, tá? Então essas são as 4 partes. Repara que o clímax, tá? Ele volta a aparecer aqui. Nós falamos do clímax lá na época quando nós estávamos falando sobre o enredo, né? O que compõe o enredo. Nós falamos de introdução, desenvolvimento também, mas repare que o clímax é uma palavra talvez que para muitos seja o diferencial, o novo, né? Por quê? Porque uma narração, toda narração tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, clímax é aquele ápice da história, é muito característico, muito presente de fato nos contos. Então vamos ver cada um desses tópicos, tá? A introdução é o início da narrativa. Nela podemos descobrir o contexto da narrativa, quem são os personagens, qual é o espaço e o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. Essa é a introdução, tá? Essa é aquilo que vai me apresentar o que é a história de fato. Desenvolvimento é onde passa a maior parte do conto, durante o desenvolvimento. Ele vai apresentar as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito, situação, problema, tá? Que fará os personagens agirem para resolvê-lo. Então é no desenvolvimento em que se apresenta a situação, problema, em que algo vai se mostrar, em que todo o conto vai girar em torno para que possa se resolver aquele problema ali. O clímax, vou sumir aqui para que você veja melhor, é o momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as reações tomadas definirão o rumo da história. Ou seja, é o ápice da história, é o momento, toda a narrativa nos levou a chegar a esse estágio de tensão, ao clímax de fato da história, tá bom? E também a questão do encerramento. Então, logo depois que nós encerramos por meio do clímax, vamos lá para a conclusão, né? A conclusão é só aquela finalização lá, é a cereja do bolo de um conto bem contado, beleza? Ainda acerca sobre os tipos de conto, nós temos contos de humor, são os que narram a história que tem como objetivo divertir os leitores, né? Contos infantis, todos nós passamos pelos contos infantis, Branca de Neve, João e o Pé de Feijão, Chapeuzinho Vermelho, repara que são narrativas curtas, rápidas, tá?
Os Três Porquinhos. Então, tudo isso são contos infantis, narram histórias para crianças e que têm a intenção de transmitir uma lição moral, tá? Contos psicológicos, os que narram história que envolvem lembrança e sentimento, têm a intenção de levar o leitor a refletir. Contos de fada, o que narram histórias e que envolvem príncipes e princesas, se desenvolverem em torno de um acontecimento trágico, mas que tem um final feliz, beleza? Ó, os mini-contos, microcontos ou nanocontos são subcategoria do conto, tá? Então é como se fossem categorias acerca dos contos. Então nós temos os mini-contos, os microcontos e os nanocontos, tá? Então é numa sequência normal, os mini-contos são menores do que o conto normal, o microconto, por sua vez, é menor do que o mini-conto e o nanocontos são menores, inclusive, do que os microcontos. São subcategorias do conto, chamado de contos minimalistas, ou seja, com o mínimo possível para que você esteja diante de uma estrutura que seja contista, tá? Que tenha a ver com conto. Eles são bem menores que o conto, uma vez que podem ocupar meia página. Uma página ou ser formado por poucas linhas. Mesmo que não compartilhem da estrutura básica dos contos, esse tipo de texto tem adquirido diversas formas na atualidade, sobretudo após o movimento modernista. Dessa forma, ele deixa de lado a estrutura fixa narrativa, privilegiando assim a liberdade criativa dos escritores. Tudo bem? Vamos então a um exemplo de mini-conto, para que você possa entender. Ó. Mundo Cão, tá? Esse é o título, Mundo Cão. Isso é uma narrativa e é um conto mais pequeno ali, né? Ou é um conto, mas só que é um conto pequeno, um mini-conto. Então vejam, o Mundo Cão. O menino pede esmola enquanto segura um cachorrinho. Repare que eu já tenho aqui o quê? Um narrador. Eu estou contando não de algo que eu estou vivenciando, mas estou contando sobre um personagem, tá? Então eu tenho um narrador, eu tenho um enredo e eu tenho um personagem já, tá? Que é o menininho, enquanto segura um cachorrinho. Então eu tenho um menininho e o cachorrinho, beleza? Como personagens da história por enquanto. Uma mulher vê a cena e diz comovida. Veja, a mulher vê a cena, então já incluiu uma outra personagem nessa história, tá? Ó, vê a cena e diz comovida. Pobrezinho, o menino levanta os olhos esperançoso, tá? O menino levanta os olhos e o menino está esperançoso. Me dá seu cachorro, eu cuido dele. Ele aperta o filhotinho nos braços e depois o entrega resignado. Pelo menos um dele teria um lar. Então veja que esse é um mini conto. Então repare que há um momento em que a mulher fala pobrezinho, o menino levanta os olhos esperançoso, em que sentido? De que vai conseguir algo para si, né? E também para o seu filhotinho, e aí vem a resposta da mulher, me dá seu cachorro, eu cuido dele. E ele aceita aquela condição, dá o cachorrinho e pensa, pelo menos um de nós vai ter um lar, né? Pelo menos um de nós vai ser melhor cuidado do que estarmos aqui pedindo esmola, né? Já que ele pede esmola, a gente pode inferir que mora na rua, por exemplo, tá bom? Então veja, é um mini conto, lindo, por sinal, tá? E com as características presentes no conto. Tem todas as características? Não. Por exemplo, não tem clímax. Não tem, tipo, aquele momento de tensão, né? Não tem aquela situação problema. Então, não vai apresentar todas as características do conto, mas minimamente é considerado como um conto por ter outras características, né? Similares a um conto normal. Beleza? Pessoal, assim então nós encerramos nossos encontros da semana, tá? Finalizando essa parte teórica dos contos, lembrando que na próxima semana a gente trata sobre os contistas, ou os principais contistas nacionais e internacionais talvez também, tá? E com algumas das suas obras, a gente fala sobre algumas dessas suas obras aí, beleza? Um grande abraço a todos então, fiquem com Deus e até semana que vem, na nossos próximos encontros. Tchau pessoal, um grande abraço, até mais, tchau!